Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional conclui o livro de Hebreus. E o nosso devocional está em Hebreus capítulo de número 11 ao capítulo 13 e o tema do nosso devocional é o que é fé. E o nosso texto base está em Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 3 que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Glória a Deus. Muito bem, queridos. Como nós sempre temos dito, entender a palavra de Deus, ela é muito importante dentro do seu contexto. Antes de explicar sobre fé, o autor aos Hebreus, ele está falando da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, fazendo uma ponte com o Antigo Testamento, explicando a sua revelação no Antigo Testamento e a sua realidade hoje no Novo Testamento. Ele explica, inclusive, a dinâmica de que Jesus hoje, ele também é o nosso sumo sacerdote, no qual intercede por todos nós. Ele faz um trabalho muito superior àquele que era feito no Antigo Testamento, embora o que era feito no Antigo Testamento não é desprezado. O que ele quer mostrar é que hoje aquilo era uma sombra de uma realidade muito superior que hoje nós vivemos, principalmente aqui nos ritos e dentro do sistema levítico, desenvolvido a princípio pelos descendentes de Arão. E o texto explica que Jesus não poderia ser sumo sacerdote segundo a ordem de Arão porque ele não descendia de uma linhagem levítica, mas ele é um sacerdote hoje superior porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é um sacerdote pela eleição de Deus, pela soberania de Deus, por aquilo que Deus escolheu e por aquilo que Cristo passou por nós, como sendo, o homem perfeito e o sacrifício perfeito. Dito isto, para entender um pouquinho, nós entramos no capítulo 11. E por que ele vai começar a falar sobre fé? Porque muitos estavam perdendo a fé. Não a fé de um modo geral, porque todo mundo, de alguma forma, tem fé. Amém? Até a pessoa que não crê, ela tem fé. Só que ela coloca a fé dela em coisas erradas. Por exemplo, tem pessoas que creem na ciência, creem nos médicos, creem num time de futebol. Tem pessoas que creem que girando um prato, dando 3 pulinhos, a pessoa vai desengasgar, a espinha vai sair. E a pessoa crê que se pentear, por exemplo, o cachorro com dente de piranha, em algumas sextas-feiras ele fica bravo, vai ser um cachorro valente, enfim. Então o ser humano, ele tem suas fés, Tem maneiras de manifestar a fé dele, Então todo mundo tem fé. Só que a fé que o autor aos Hebreus está nos definindo é a fé nas promessas de Deus. É a fé naquilo que Deus fez. E Jesus, ele é esse último propósito de Deus, a revelação de Cristo. É a última cartada, falando numa linguagem assim mais prática. É a última tacada para salvar o homem. É a última esperança que Deus proporciona ao homem para resgatá-lo. Na verdade, toda a Bíblia apontava para esse resgate em definitivo, que apontava para o Messias. Pois bem, então, por isso que o autor dos Hebreus se preocupa. Ele fala, olha, vocês não estão dando o devido crédito àquilo que Jesus ele representa. E vocês não podem perder a fé de vocês. Vocês não podem perder a fé de vocês nessas promessas, em quem Jesus é. Por isso que ele passa do capítulo 1 até o capítulo 10, aprofundando Jesus no Antigo Testamento e mostrando uma revelação tão profunda que até então ela era desconhecida. Eu digo assim, não somando as revelações que já haviam sido ditas sobre Jesus, ele traz mais profundas revelações de quem Jesus é. É isso que eu quero dizer. Então, ele está falando, olha, você não pode desprezar isso, você não pode relativizar isso e nem perder a fé. Na sua vida diária, no seu viver diário, a sua fé deve ser um reflexo dessa revelação. E ele chega aqui no capítulo 11, definindo para os seus ouvintes o que é fé, de fato. Então, para você entender fé, você precisa guardar algumas coisas no coração. Primeiro, nós precisamos entender que fé é certeza e é convicção. Tem pessoas que têm fé em coisas que nunca vão acontecer. É uma fé errada? Mas ela tem fé. Nesse ponto, a fé ela só vai trazer um resultado quando você põe ela naquilo que é certo. E exatamente aquilo que o autor aos Hebreus ele quer passar para os seus ouvintes, como eu disse. Pois bem, então fé aqui na definição do capítulo 11, nós podemos dizer que é certeza e convicção. Quando ele fala que é a certeza de coisas que se esperam. Então, ter convicção, ou melhor, ter certeza é esperar, é ter
esperança. Então veja, aqui já é um primeiro passo para a gente entender um pouquinho sobre a profundidade do que é ter fé em Deus. As coisas de Deus, elas vão acontecer. Elas podem acontecer imediatamente ou elas podem acontecer depois de anos, mas nós devemos crer como se elas fossem acontecer agora. Por isso que ter fé é ter certeza e convicção. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Vamos repetir? Para você gravar aí. Diga assim: fé é certeza e convicção. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quando você traz esse entendimento para dentro da palavra de Deus, isso é tremendo e maravilhoso. Por quê? Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O autor dos Hebreus nos diz que ter esse entendimento de fé aplicado à palavra de Deus nos trará resultado. É interessante entender um pouquinho sobre fé, porque às vezes nós não queremos esperar, e ter fé é esperar. Esperança vem da ideia de esperar. Quando você tem esperança é porque você está esperando, amém? Ainda que demore, ainda que pareça que não vai acontecer, mas você espera, amém? Pois bem, aí ele fala que crer nas promessas de Deus é ter fé e que elas vão acontecer. Como Jesus é o último estágio da revelação de Deus, agora mesmo que eu não posso perder a fé, agora que eu não posso, por quê? Porque eu estou em superiores promessas, em superiores esperanças, ou superior esperança. E para nos convencer disso, o autor ele continua decorrendo no capítulo 11 sobre as pessoas que obtiveram fé em todo o Antigo Testamento. Ele vai citar os primeiros heróis da fé como Abel, como Noé. Ele vai citar os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Ele vai citar Moisés. Ele vai citar os israelitas quando estiveram lá em Canaã. Então ele vai mostrar que essas pessoas, assim como eu e você, parece que elas tinham muito mais motivos para duvidar, desacreditar e ficar incrédulas do que nós. Ele fala, olha, se eles estiverem em circunstâncias, isso aqui também é interessante isso, se eles estavam em circunstâncias ainda mais complexas e mais difíceis de se manter, e mesmo assim eles se mantiveram firmes, por que nós não devemos ficar? Por que nós temos dificuldade para ficar? Então esse é o argumento que ele usa, que todo o Antigo Testamento é permeado por fé. Por exemplo, Abraão não recebeu a promessa de imediato, ele foi simplesmente e acreditou, assim como Moisés, que negou os benefícios de estar ali no palácio egípcio, porque ele acreditava numa promessa maior. Então, de igual modo, deve acontecer na nossa vida. E ele chega aqui no capítulo 12, que da mesma forma aconteceu com Jesus, que ele suportou, né, todas as coisas, ele trocou a alegria que estava proposta e suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então você viu que Jesus veio negando a si mesmo. É uma coisa importante, queridos, entender isso, porque assim, nesse mundo nós vamos ter muitas bênçãos. Claro que nós vamos ter bênçãos. Vamos ter carro, casa, dinheiro no bolso, plano de saúde, enfim, vamos ter. Porém, isso não se compara com uma glória que ainda há de se revelar. E é claro que eu quero que todos trabalhem, conquistem, tenham seu recurso, tenham do bom e do melhor neste mundo. Porém, isso não pode ser o nosso objetivo final. Isso é só passageiro. E dentro desse contexto que é passageiro, dessas coisas também, um dia eu vou envelhecer, você vai envelhecer também. Mas existe uma alegria que nos está proposta. E é aí que o autor dos Hebreus vai puxar um pouco a nossa orelha dizendo o seguinte, olha, viva com a perspectiva também da eternidade, confiando nessa promessa. Então, aí ele vai também nos chamar a atenção de que dentro desse processo, dentro desse tempo, até chegar à eternidade, eu preciso estar muito firme. Inclusive, ele diz que problemas com amargura, falta de perdão, podem atormentar o meu coração, porque eu começo a perder as promessas. Você vê que eu não deixei de ter fé, só que eu começo a perder a fé nas promessas. Talvez, como eu disse, eu não perdi a fé em outras coisas, mas estou perdendo fé nas promessas. É isso que eu quero dizer. A fé ela não foi arrancada, mas agora ela está sendo direcionada para outras coisas, como apenas a aquisição de bens materiais. Então, isso é um problema. Não, como eu falei, eu não sou contra, jamais. Você precisa ter, é necessário. Ninguém vive sem bens materiais nesse mundo. É impossível, não existe isso. Até as pessoas que dizem, eu fiz voto de pobreza. Tudo bem, mas ela está usufruindo de alguém que tem bens. Ela provavelmente ela não vive totalmente sem, isso eu quero dizer. Até a pessoa que vive na rua, ela vive de doação de alguma coisa. É isso que eu tô falando pra você, não tem como você se abster em definitivo. O que tem que acontecer em nós é esse exercício de fé para colocá-la naquilo que de fato é o grande fator e o grande propósito da nossa vida. Ele vai dizer aqui a exortação à paz, por exemplo, dentro desse processo até chegarmos à eternidade, não devemos guardar amargura no nosso coração. Ele fala que inclusive isso é tão sério, queridos, que muitas pessoas vão perder a salvação por conta de amargura no coração. Elas estão rindo ali, mas estão com o coração totalmente amargurado. E ele cita o autor aos Hebreus que se eu vivo dessa forma, então eu perdi Jesus de vista, porque Jesus ele é perdão, ele é amor, ele é misericórdia. E
ele fala que, de igual modo, nós podemos perder achando que estamos firmes nele, só porque cremos, digamos assim, eu creio, já estou nele, mas não vive essa fé na prática. Ele fala que pessoas perderam a bênção, como Esaú e tantos outros. Perderam a bênção, estavam debaixo das bênçãos, das promessas, mas por não vigiar, perderam a sua bênção. Ele faz um contraste maravilhoso entre o Sinai e o Sião. Se o Sinai foi bênção, o Sinai, quando Deus entregou seus mandamentos, seus princípios e propósitos, muito mais bênção é Sião, aonde Jesus já está assentado e aguardamos a sua manifestação. Ele fala no capítulo 13, concluindo agora essa palavra, queridos, sobre a importância da honra, do marido dentro do seu casamento, de você viver em paz, os deveres espirituais, lembrar daqueles que semeiam a palavra na sua vida, aqueles que foram bênção em nossas vidas, ter cuidado com as doutrinas estranhas, não negligenciar o bem e a mútua cooperação. Amém? Então, queridos, é isso. Fé é convicção, ou melhor, como é que eu falei pra você aqui que eu anotei? Certeza e convicção. Só fazendo essa observação. O que é fé? É certeza e convicção. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Agora, aplicado aqui essa fé, aplicada à palavra de Deus, aplicada às promessas. E até chegar aquele grande dia onde estaremos com o Senhor, nós devemos, dentro desse intervalo de tempo, até chegar o dia da eternidade, aplicar essa fé. Então, por exemplo, se Jesus é perdão, ele me perdoou, por mais amargurado que eu esteja, por mais difícil que a situação me trouxe, eu preciso me esforçar para perdoar. Eu não posso deixar a amargura tomar o meu coração. Eu não posso deixar de congregar. Eu não posso abandonar aqueles que caminham conosco, ou melhor, que nos conduzem a caminhar na fé, e aqueles também que caminham conosco na fé. Eu não devo voltar a uma prática mundana como se eu não tivesse esperança. Então eu falo assim, eu estou perdoando porque existe uma promessa muito maior para mim e também para essa pessoa quando se arrepender. Então tenha fé, não abandone os caminhos do Senhor. Servir a Jesus tem seus desafios, mas não é porque servir a Deus é difícil em si, mas é porque negar a si mesmo que é difícil. Essa que é a dificuldade. Quando a gente fala que servir a Deus não é fácil, mas não é porque é difícil, é porque o que não é difícil para nós, né, é negar a nós mesmos, né? Às vezes as pessoas falam assim, é porque servir a Deus é difícil, é complicado e tal e tal. Claro, mas não que o servir é difícil. O problema é negar a nós mesmos. Essa aqui é a grande verdade. A nossa luta, quando dizemos que é difícil servir a Deus, é porque nós não conseguimos negar muito a nós mesmos. E quando nós conseguimos negar a nós mesmos, nós já estamos crucificados. Você já está preso na cruz. Não tem como sair de lá, você está preso. Então, não tem como não perdoar. Entendeu? Então, queridos, é isso. Deixa essa palavra para você. Não retroceda. Não despreze a oferta desse privilégio que Deus nos deu para servirmos a Jesus, porque naquele dia, aqueles que creem, aqueles que estão firmes nas promessas, vão contemplar com os olhos. Amém? Que Deus abençoe. Um feliz Shabat, um feliz dia para você, em nome de Jesus Cristo.